1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, está frio e por isso sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva, já tenho aqui comigo 3 pessoas interessantíssimas. Uma delas é Zé Pedro Silva, Conselheiro de Estado de quem? Do Presidente, que é o que é suposto. Tu tens tido muitas profissões ao longo das últimas semanas, não sei se estás a acumular cargos. Eu sou um faz-tudo, mas isto neste país recebe-se pouco, tem que se ter vários pescados, não é? Aquela semana passada foi Ministro das Infraestruturas na quarta, e depois o Ricardo Araújo Pereira foi na sexta no Governo Sombra e aquilo... Roubou-lhe o cargo? Esse cargo está a mudar muito depressa, a cadeira está muito quente, a cadeira está quente. Mas sentas-te muito próximo do Presidente, mais longe? Ao colo. Ao colo, mas... És tu que andas a licar informações? Eu sou o espião de Belém, sim, okay. Sou. Já houve em tempos, não? E o que houve também lá estava oficialmente, portanto, que não costuma ser muito normal num espião. E queres contar alguma fofoca dessas reuniões? Possamos saber, já que agora andamos muito com estas coisas das fontes e de dizer o que é que se passa nas reuniões. Não, estou a guardar tudo para depois lançar um livro. Ok. Desculpa lá. Não foi mal, pelo amor de Deus. Depois vês aqui apresentar. Exato. Temos também Maria Escaja, que não fala com cães mortos, o que é uma coisa complicada, Eu não falo com mortos no geral, diria. Nunca tentaste? Já tentou, de certeza. Acho Pensa lá que bem. Sim, tentei uma vez. Foi só uma vez, não resultou. Desisti. Mas não resultou da tua parte ou do Da parte dos mortos. Os mortos não quiseram vir falar comigo. O que eu não condeno. Mas também já tentaste uma vez. Só tentei uma vez. É daquelas coisas, tentei jogar a bola uma vez e não Se calhar devia ter insistido, não é? Pois. Um dia fazemos aqui uma sessão espírita em vez de um podcast. Mas Fazemos um podcast de sessão espírita. só uma questão, quando é que isso aconteceu? Quando é que eu tentei falar com mortos? Oh, que horas? Era à tarde. 4 da manhã? Não, era à tarde. E foi em 2013. Já foi há 10 anos. Pois Se calhar devia tentar outra vez, não é? Mudou muita coisa. Mudou, a tecnologia evoluiu. Sim. Entretanto, também mudou o facto de hoje não termos Joné, mas sim uma fonte do Expresso. Porquê? Até vim com a cor do Expresso. É verdade. Liberdade para pensar. Liberdade para pensar. Olha, eu comprei isto porque não tinha nada para vestir para o Expresso da meia-noite. Olha, curioso. E achei que ficava com graça a cor do Expresso. Mas porque é que eu sou uma fonte do Expresso? Às vezes eles ligam-me a perguntar coisas, sei lá. Geralmente a ideia da fonte é não admitir que é, não é? Sim. Mas tu vais abrir aqui uma nova cena. Vou dizer todos os jornalistas que me ligam. Sim, eu sou a fonte. O Joné vai conseguir estragar as relações dele com todos os órgãos de comunicação social neste podcast. Não, mas repara, eu não vou todo dizer quem é que são os jornalistas com quem eu falo, ao contrário do Presidente da República, que como foi insinuado pelo Primeiro-Ministro, de facto dá muito a entender que é ele a fonte das coisas. Aliás, o Primeiro-Ministro insinuou uma coisa mais engraçada que eu gostei, que eu não tenho dúvida que aconteça, que o Presidente da República escreve artigos de opinião para outras pessoas porem nos jornais, e eu achei isso hilariante. Nós vamos desenvolver essa teoria, mas antes vamos a um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios, caldadinho. Muito bem, antes de irmos à realidade nacional, vamos falar da Argentina porque há um novo presidente, para a alegria dos 3 participantes deste podcast, de certeza. Zé Pedro Silva, Javier Milei, ao contrário do que tinha acontecido na primeira volta, acabou por vencer e ganhou com uma promessa de terapia de choque para a economia. Sentes que Javier Milei é uma espécie de Trump com Bolsonaro ou é outra coisa completamente diferente? Temos que nos habituar, ou se nos temos que habituar que a partir de agora estas pessoas vão existir na política, e é assim, e pronto, e temos que ir à nossa vida. Não é bem a partir de agora. O que é a partir de agora? Nós quando pensamos nestas coisas, pensamos sempre para já do nosso ponto de vista, e depois em horizontes temporais muito curtos. E eu não falo só destes estilos de candidatos, não são nada iguais, nem deixam de ser iguais. Isto cada maluco é como era e tem a sua loucura específica, não... até porque depois há muitas vezes há muitas coisas em que são completamente, enfim, em que estão nos antípodas uns dos outros, mas continuam-se a apoiar, porque é quase mais um estilo do que outra coisa. E aquela ideia de que estão a ir contra
o mainstream, não é? Pronto, isso é que é aquela grande filosofia. Mas quando uma pessoa vê, de facto, e eu nem vou aqui entrar nas questões do que defende politicamente e de quem dos animais com quem ele conversa. Sim, nós chegámos a falar sobre isso. Os animais, literalmente, aqui, não estou a ofender ninguém. Não vou entrar por aí. São mesmo cães mortos. Exatamente. Vou entrar por esta ideia de que nós estamos a assistir à eleição, de facto, destas personalidades, enfim, que dizem aqueles palavrões todos. Isto grita muito. As culturas também são bastante diferentes, não podemos Verdade. comparar Portugal com a Argentina em termos culturais e povos. Isto É inadmissível. Nem sequer em programas de entretenimento ou leves, por exemplo, como este podcast, nós temos à vontade para dizer certas coisas e ali pode-se dizer uma entrevista política, tudo isso. Portanto, são questões culturais também diferentes. Mas o meu ponto é outro. É que nós temos... Eu tenho a teoria de que o voto, a eleição, a democracia, não é? O voto universal, o sufrágio universal, ainda está mais ou menos em período experimental. Nós, quem já nasce no final do século XX, ou enfim, pelo menos da metade para a frente, já dá como adquirido mais ou menos o voto, a democracia, o sufrágio universal e como melhor dos sistemas. Só que é um sistema novíssimo. Se nós pensarmos, É beta ainda. está em beta. Nós temos de ter esta noção. A história da humanidade para trás tem muito mais, não é? Se compara... A história para trás. A história para trás. Estás a Muito bem. brincar? Sim, não brinques comigo. A história para trás tem muitos mais anos em que... repara, porque eu estou a falar do voto como sufrágio universal, não estou a falar de eleições, isso aí basta ir, mas basta ir, atenção, estamos a falar há 2000 anos, não é? Às civilizações greco-romanas. Mas eram eleições completamente elitistas, não é? São uns quantos votavam. Mas olha que havia eleições noutros sítios e noutras alturas. Sim, mas sempre um quinto da população ou coisa parecida. Na maior parte do mundo, eu acho que em média, por exemplo, as mulheres começam a votar, eu diria que a média deve ser anos 30, 40 do século passado. 30, 40. Não, Claro que sim. é mais baixa. Não é nada. É. Oh, por amor de Deus, quase sempre é Portugal 1931. Portugal 1931. Estados Unidos 1920. Não sei se é 20. É 20. Se é Eu acho que 18. sim, eu acho se é que 18. começa- É 20. Isso começa nos anos Tens 20. 30, 40, 50, Vou ver. tens alguns países, mais nomeadamente os países árabes ou do Médio Oriente, em que é já no século XXI, mas tu a média vais aos 30, 40, porque tens alguns países em que foi em 50, em 60, mas depois tens uns que foi nos anos 20, não tens a ajuda que eu te estou a dizer, a média anda por aí. Mas porquê é que dizes exato. que ainda está num período experimental? O que é que falta melhorar? Não, mas para Carolina dizer, Beatriz Ângelo foi a primeira... é 31 em Portugal, acho eu. Não, senhor. Foi a primeira mulher cirurgiã e a primeira mulher a votar em Portugal por ocasião das eleições da Assembleia Constituinte em 1911. Muito bem. Depois tens... Mas não Sim, não havia não voto foi. para as mulheres Não, até... Não. sim, mas aí lá está, aí estás a falar dos O votos. primeiro país a garantir o sufrágio feminino foi a Nova Zelândia em E em 1893. Portugal, a transformação que há para a passagem ao sufrágio universal de homens e mulheres, que o sufrágio universal que existiu em Portugal, porque o sufrágio universal chamava-se no início um sufrágio que era universal, mas era só homens. Era só o voto a Carolina masculino. Beatriz Ângelo era chefe de família. E o que por isso muda é na que Constituição de 33, salvo erro, em Portugal. É o que muda na Constituição. Agora, Voltando à mas isto para se ir ao ponto de que agora não vale a pena estarmos aqui a ver o ano mais dia, menos dia. É que isto é tudo... porque eu tenho esta teoria, que eu sei que não é consensual, mas quando nós assistimos a isto, estamos ainda numa fase em que, e o voto, atenção, o voto é cada vez mais universal, não no sentido do direito, porque esse está na maior parte dos países, maior parte não, metade do mundo também ainda tem o sufrágio universal e outra metade não. Desculpa, só em 1968 é que foi removida qualquer discriminação formal em função do sexo, Pronto. do género. E portanto, agora perdi-me. Desculpa. Mas Metade do mundo tem sufrágio universal e a outra metade não tem. Exato. E ainda mais universal, porquê? Porque tu hoje em dia tens muito mais facilidade, vamos ver. Tu podias ter o direito há uns 40, podias ter em Portugal o direito há 40 ou 50 anos de voto, mas nem sempre tinhas as mesmas facilidades, fosse do que fosse, em termos de mesas de voto, seja do que for, em termos de informação. Não é? Hoje em dia as pessoas conseguem, têm 20 mil canais de informação, têm internet, têm tudo. Portanto, cada vez mais há mais pessoas a inteirarem-se a votar. E o que nós assistimos é, neste período, ou seja, se fizermos um século, agora vou arredondar isto tudo, se fizermos um século de sufrágio universal, de democracia, de voto,
vemos os perigos que daí resultam. Mas isso pode não ter a ver com os sufrágios, pode ter a ver com as pessoas que votam. Como é evidente, mas não tenhas a menor das dúvidas que tem a ver com isso. Isto não tem nada a ver com o facto de defender outro regime. Era eu ia te perguntar o que é que tu propões. Por isso é que se diz que a democracia é o melhor dos piores, na minha opinião, e não se inventou o melhor. Mas este é um facto. O facto, porque é que tu tens... Repara, O que é um facto no meio do que tu disseste? o facto... Onde é que houve um facto aí? Houve vários, variedíssimos. Qual? Então, mas tens que ir agora, quando for em voltas para trás, porque eu não repito. Já vais ter o teu. Voltas para trás que eu não se lembra o que é que disse. Eu acho isto muito engraçado. Acho que a democracia está a atingir um ponto em todos os países, enfim, democráticos, como é por mais evidente, tens uma parte do mundo onde estas questões nem sequer se colocam e onde ainda se arrancam cabeças, portanto não vamos discutir isso, mas do ponto de vista democrático tens uma coisa que é o voto está a tornar-se completamente popular ao mais alto nível, ou seja, assim como os programas dos reality shows ou programas de baixa qualidade, esses são os que têm a esmagadora maioria da audiência. E que têm até voto também de expulsar pessoas. Pronto, nós tivemos em Portugal, o João quando disse, já vai poder dizer qual é que foi o facto ou o que não disse. Tu tiveste em Portugal, tens a eleição de um presidente que teve que pôr num táxi e foi dar a volta pelo país, mas a popularidade do presidente vinha do que dizia na televisão ao domingo. Não vinha de mais nada. Ou seja, este movimento é um movimento em que o populismo ou a popularidade, se quisermos, são coisas distintas, até porque alguém pode alcançar o poder por via da sua popularidade e não ser populista. Mas aquilo que nós encontramos é cada vez mais força eleitoral em candidatos que não têm qualquer estrutura política, não têm qualquer estratégia, não têm qualquer pensamento político, aproveitam-se daquilo que, enfim, que são as suas circunstâncias, o seu meio, e ganham eleições a brincar. Este não foi a brincar, mas se calhar as próximas será. E, portanto, para mim, esta questão de ciência política da democracia é chegar a este ponto em que o voto cada vez mais está, o que seria positivo, distribuído, não é? Totalmente universal, já toda a gente tem informação, porque, como eu digo, há 40, 50 anos não era assim. Olha a formação das pessoas. E é isto que se verifica, é que estes candidatos começam cada vez mais a alcançar o poder. E isto é um ponto sem retorno, na minha opinião. Maria, tendo em conta isto que o José Pedro Silva disse, se calhar o melhor era acabarmos com eleições. Mas eu não disse isso. Eu propus isso no grupo de WhatsApp, como sabem, acabarmos com eleições, no geral. E eu disse que sim. Não dei a alternativa. Vocês têm um grupo de WhatsApp? Nossos 4 também lá estavas e disseste que sim. Não disse nada. Não disse nada que sim. Eu é que disse que ok, mas sou eu que escolho. Que é o que qualquer pessoa diria nessa circunstância. Não é ok acabar com eleições, mas quem escolhe sou eu. Escolho-me a mim próprio, não é? Não sei se, lógico. Não sei se era o que qualquer pessoa diria. Eu, por exemplo, não disse. De resto, estou apta para tomar esse tipo de decisões. Ou seja, um dos valores mais importantes de um Estado democrático é aquele que se está pode levar-nos a transformar isto num grande caos, que é o voto. Não é? Mas isso é o que é, no fundo. Eu acho que a democracia e o voto é uma coisa muito importante e tem que se aceitar quando vai para um lado ou quando vai para o outro, quando vai para o meu ou quando vai para o dos meus oponentes. Isso é uma condição da democracia. Obrigada, Joné. Mas... Vocês têm um déficit de atenção de uma tartaruga. Sim. Da Rita Lins, ou como é que é aquela... Rita Lins é um restaurante em Campo de Rico. Daqui a bocado já vai Agora, instalar. acho que se torna perigoso quando se começa a eleger pessoas que possam acabar com o próprio sistema democrático. Isso acho que é um perigo e é um perigo da democracia. Não concordo que toda a gente esteja muito informada e tenha acesso a tanta informação. Não, acesso tem, se estão informados é diferente. Acho que há quem não tenha, acho que há quem nunca tenha sido... Quem nunca tenha recebido um panfleto do Bloco de Esquerda, eu sei que há pessoas que nunca receberam. Diz lá. Quem nunca tenha sido iluminado. Não era quem nunca tenha sido iluminado. Quem nunca tenha visto quem nunca tenha lido um livro. Não é isso, quem nunca tenha sido educado para isso. Ou seja, não basta ler um programa político, é preciso percebê-lo. E é preciso perceber o que é que dali pode ser implementado, o que é que são medidas de fogo de vista. Mas repara, quantos de nós já leram programas políticos? A sério, do fio a pavio, sem ser por motivos profissionais? Não sei se é por aí. Nós já lemos. Aqui todo o programa? Todo o programa? Pá, sei lá, por fácil, se calhar não. Um programa político não é um documento para ler. Ok. É um documento para consultar. Certo. Ok. É verdade. Mas para se consultar tem que se ler, não é? Sim, mas não é de ler de fio a pavio. Sim, está bem. Não, mas não se lê a primeira página, mas enfim, continuando, sim. Onde é que nós íamos?
íamos no facto de... O facto das pessoas ainda não terem visto a luz do socialismo. Exato. Pronto, e é assim, toda a gente que não vota em partidos de esquerda, para mim, não. Está enganada. Está enganada, claro. Ainda não enganada. vi ainda enganada, mas há esperança para todos. Há esperança para toda a gente. O sol brilhará para todos nós. Exatamente. Mas isso não... Pois, exato. Mas partindo do que o Zé Pedro disse, isso não poderá desresponsabilizar, de certa forma, também, não só os políticos, mas também as pessoas. Eu acho que andamos muito naquela coisa de desresponsabilizar as pessoas. As pessoas votaram neste e agora temos que as... Sim, eu acho efetivamente que as pessoas têm direito a votar em quem quiser, Certo. quer seja um voto informado ou não. Ou seja, a premissa da democracia não é que vais votar se estiveres informado, vais votar, ponto, tens direito ao voto, não tens direito ao voto informado, isso não é uma condição. O que eu digo é que as pessoas já sabem, depois de todos os populistas que elegemos nos últimos tempos, o que é que a casa gasta. Agora já não vamos ao engano. Populistas e populares, é tal Populares, história. as duas. Eu acho que neste momento não vamos ao engano. Dizer que eu viste na rádio Sim. Um senhor que se diz social-democrático ia votar no Chega. Disse, sou social-democrata, vou votar no Chega. Exatamente. Isso não é um voto informado, não é? Porquê? Mas a minha questão é essa, é que eu acho que é um voto informado. Como é que tu tens convicções sociais-democratas e vês no Chega Para já as convicções sociais-democratas é uma coisa um bocado lata. E depois, se ele entende, A palavra social-democrata em Portugal associa-se diretamente a um partido. Certo. Mas Tu podes ser social-democrata, ter sempre sido do PSD e ser daquelas pessoas que veio diretamente da União Nacional para o PSD. Mas isso não parte só das pessoas, parte também dos partidos políticos que agarram essas discussões. eu sou centrista, mas eu, por exemplo, em quem é que eu voto hoje em dia? Eu não tenho nenhum partido que represente tu és centrista porque... Bloco de esquerda. E tu és centrista porque tu decides chamar-te centrista. Eu acho que tu não vais ao centro, por exemplo. Eu, por acaso, também não acho que estejas assim tão ao centro. Pronto, está bem, não vamos agora discutir. Cada pessoa, não é isto, o voto é informado ou não. Cada pessoa tem a sua concepção do que é esquerda e direita e... Dentro do género. Isso do voto informado, queria perceber melhor. O que é suposto ser um voto informado? É suposto ser um voto em que tu sabes quais são as medidas em que estás a votar, sabes em quem é que estás a votar, sabes que estás a votar para eleger o teu representante na Assembleia da República, que não estás a votar para eleger o Primeiro-Ministro. E se tu não quiseres saber? Se não quiseres saber, não sabes e pronto. Mas é um voto informado na mesma se tu não quiseres saber. Não é um voto informado na medida em que não procuraste essa informação. Mas não a queres. Não precisas dela para votar. Mas não precisas, mas então não é um voto informado. Porquê que não? Escolheste votar naquilo porque voto pronto. informado? Porque se não foste procurar a informação e se não tens informação, Mas é a nem quem informação é que tu vais achas que é relevante para votar. Há pessoas que podem achar que essa informação não é relevante para votar. Há pessoas que podem só achar que se a pessoa ser católica ou não é que é a informação relevante para votar. Então todos os votos são informados. E aí tem um voto informado. Bom, Joné, então explica lá primeiro porque é que o Zé Pedro Silva não disse nem um facto sobre a história do sufrágio universal. E depois vamos para já. Ainda não falámos pouco da Argentina, mas isso acho que é uma conversa mais abrangente, por isso é bom. Sim, para já, porque o Zé Pedro Silva, pronto, é normal, mas há um ocidentalismo e na maneira de olhar para a coisa que nega, e até uma grande teoria da história de isto foi nos gregos e nos romanos e depois só voltou a reaparecer junto de nós nos americanos, que não é a história da democracia não é. Não, mas afloraste a teoria de que isto é uma experiência recente. A democracia não é uma experiência recente. O sufrágio universal, tens que ouvir tudo. A votação vem dos... Há relatos de votação nas tribos celtas. Eu não disse isso. Mas e o sufrágio aí não era universal dentro da tribo? É que estás a ver, é que não há factos. Eu não disse isso. As eleições remontam ao período antes de Cristo. Não é isso também. Sim, fizeste essa diferença. Mas olha, eu não te interrompi. Desculpa, portanto, peço desculpa. O sufrágio universal. Isso não é verdade. Estou a gozar. Não sejam uma Era uma graça. O sufrágio universal é uma coisa que existe dentro de um contexto. O sufrágio universal para cidadãos dos 18 anos para a frente num Estado-nação é uma coisa que só existe desde que há o conceito de cidadãos moderno, o conceito de Estado-nação moderno, o que não quer dizer que o sufrágio universal, que é a capacidade de poder votar em pessoas e decidir através de voto, não existe e não esteja presente no junto de comunidades humanas desde sempre e para sempre. Claro. Pronto, era só... Certo, isso concordo plenamente. O que eu aqui também queria... Ou seja, a ligação sufrágio universal que me parece que faz entre o sufrágio universal e as pessoas ainda não sabem muito bem o que é que estão a fazer. Não foi isso que eu disse, mas continua. Mas, não te interrompo. Mas estou a tentar compreender para não estar a... Pareces fazer uma ligação entre sufrágio universal e ainda estamos aqui um bocadinho aos papéis sobre como é que isto se faz, certo?
Não era essa a minha ideia. Então expliquei-me mal. Não, eu expliquei-me mal. A minha opinião é que tu estás neste momento a assistir ao voto verdadeiramente universal, na medida em que não só por via do direito, mas as pessoas efetivamente ou se interessam ao voto, ou tens ainda níveis de abstenções altos, mas quando são estas crises os níveis de abstenção não são assim tão altos. Há pop culture à volta da política. E aí tu vês o voto... eu não vou dizer se é informado, se é desinformado, mas o voto cada vez mais é entregue a quem é popular. E aí também podias remontar ao período, enfim, da Grécia, quando quem mandava era o político pela sua retórica. Então pronto, mas deixaste a retórica e agora... Mas então a substância não existe. Agora, então a tua coisa é a política em sufrágio universal é consumida pela cultura geral das pessoas e, portanto, a cultura se é de massas e se há massificação da cultura. O que eu percebo, o que é que eu acrescentaria que acho que é mais importante para perceber este caso e muitos outros, é que com a transformação da cultura de massas e do ciclo noticioso de 24 horas e da necessidade de dominar ciclos de notícias e da popularidade ser essencial para a manutenção do poder e das coisas terem que se resolver rápido e terem que haver respostas às pessoas diretas e a política ter ganhado um ritmo frenético, no fundo, há uma concentração de poder excessiva nos executivos e os parlamentos perdem força, o que nos sistemas sul-americanos e americanos no geral é normal, porque são sistemas presidenciais na grande maioria, os nossos sistemas também se presidencializaram por cá. São unipessoais, estás a dizer que se personalizou muito a política. Tanto que o Presidente da República diz que a maioria de um senhor que conseguiu eleger 121 deputados pelo país inteiro pertence ao próprio. Que é uma aberração constitucional que ele jurou defender. Que é o Marcelo Rebelo de Sousa para António Costa. Sim, nós temos um problema mundial, eu acho, de como os microfones e as câmaras de televisão são limitadas, há uma presidencialização de tudo o que é política. E na presidencialização de tudo o que é política, tu começas a ter um premium gigantesco em seres quem tem o cargo executivo. Há 50 anos, se tu não tivesse o cargo executivo, se não fosse o primeiro-ministro, mas tivesses influência dentro do Congresso ou dentro do Parlamento, se fosse um legislador influente, tinhas praticamente tanto poder ou às vezes mais que o detentor do cargo executivo. O que é a ideia original da democracia representativa liberal, que é o executivo cumpre o que lhe manda o poder representativo, quase com um poder próprio e autónomo de cada um. Certo. Que agora se transformou tudo em gangue e há o líder do gangue que manda neles. Claro. Que se limitam a... Parecido com as ditaduras, onde também só há um culto a um homem. Não, mas não é tanto pelo culto, é mais... A autonomia estratégica dos parlamentos desaparece. Nos sistemas sul-americanos isto é considerado como um fator essencial para a criação de ditaduras ao longo do século XX. O presidencialismo. Porquê? Um sistema de vencedor ganha tudo é um sistema em que tu tens estímulo, tens incentivo para esmagar o outro. Porque tens que exercer o poder de forma a que o outro não te pode ganhar, porque se ele te ganha tudo e depois tu não tens nada. A dinâmica sul-americana, e que nós estamos a importar a dinâmica americana e estamos a ficar iguais na polarização, porque de facto há um premium gigantesco em ser primeiro-ministro que não havia há 100 anos ou há 50 anos, não cá, mas nas democracias liberais, que isto não era uma democracia liberal há 50 anos, mas este premium está a polarizar a coisa de uma forma que é, mesmo que esta pessoa seja odiável, pelo menos é de direita. E como pelo menos é de direita, não me vai esmagar porque eu sou como ela. Isto, para mim, explica a vitória do Milei com o apoio do Maurício Macri, que é uma pessoa que detestava o Milei, detesta o Milei, mas pensa, ou eu entro no barco deste e influencio o que ele vai conseguir fazer, que foi o que muitos republicanos pensaram em entrar na administração Trump, o que muitas pessoas brasileiras de centro-direita pensaram em entrar na administração Bolsonaro, ou vou ser esmagado, ou não vou ter poder nenhum e isto vai continuar a ir completamente no sentido contrário do que eu quero. Esta polarização provocada pelo presidencialismo é uma coisa que é responsabilidade dos sistemas eleitorais, dos mídia, da maneira como nós focamos nas personalidades e da cultura política. E isso produz Mileis porque, a essa altura, há uma frase de Lindsey Graham que é da escolha entre o Trump e o Ted Cruz na Primeira Republicana, que estão a perguntar se eu prefiro levar um tiro ou ser envenenado. Nós vamos começar a ter eleições em que é sempre isto, que é sempre a pessoa que faz mais barulho em cada campo político. E vai acontecer também em Portugal. Isto para dizer, eu estava a tentar perceber para ver até onde é que eu ia concordar e concordo.
Muito bem. Concordo, não acho que seja um problema do sufrágio universal, acho que há um problema da cultura política e mediática que se gerou à volta e do presidencialismo. Eu agora decidi, agora trocámos de Montenegro para eu vou dizer mal do presidencialismo em todos os episódios. Muito bem. Saber, é um novo No tema. final, vamos todos dar um abraço ao sufrágio universal, mas antes vamos também à reflexão. Vamos refletir. Ora bem, e vamos voltar então aqui para Portugal e falar de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, Zé Pedro Silva, porque houve aqui um bate-boca se António Costa sugeriu ou não que Marcelo falasse com a Lucília Gago. António Costa não descose e até desmente. Já se meteu aqui ao barulho um conselheiro de Estado, Lobo Xavier. António Costa corre o risco de se tornar um ativo tóxico para as eleições, neste caso para o PS. Ativo tóxico? Como em tempos se falou da presença quase fantasmagórica de José Sócrates, agora António Costa, que vai sair de cena daqui por 3 ou 4 meses, se é útil ele agora estar aqui numa pose de quase estadista, Não sei, o a presidente... defender-se, no fundo. Eu comentei aquela teoria que o Presidente armou aqui uma grande barraca, que eu sei que não é consensual, mas também estou-me nas tintas, que se a gente procurar ter opiniões consensuais, então andávamos, são 7 cães a um osso, que é o que mais se quer. Eu acho que o Presidente armou aqui uma barraca, pôs um governo que é uma espécie de governo em gestão, mas não é governo de gestão, e portanto isto vai causar este tal pântano, e eu acho que Marcelo está um bocado preocupado que ocorram mais crises, por isso é que antes do Ministro das Infraestruturas se demitir, dizia-se que ele na terça-feira ia exigir de certeza ao Primeiro-Ministro. Eu confesso que já não ficámos sem saber, porque o João Galamba se demitiu antes disso, mas eu confesso que fiquei na dúvida se seria isso que na terça-feira Marcelo ia dizer, porque isso ia levantar mais uma crise, e agora qualquer crise que aconteça neste país tem a sua responsabilidade, porque foi ele que optou por esta saída. E por isso eu acho que ele quer que as coisas corram mais ou menos bem, e eu acho é que Costa está magoado, para não dizer outra palavra que lá está, Milei poderia usar. Com F. Exato. Com O. E portanto vai filtrar. E acabado em Du. vai fazer-lhe a vida negra. Mas não achas que ele não é já adulto para esconder essa mágoa? Não sei se é adulto, se não é adulto. O que eu acho é uma coisa, e eu acho é que sobre a questão do Conselho de Estado, Lobo Xavier agora, eu acho uma coisa que Marcelo para mim não é minimamente inocente nesta história, mas é que não é, isso não me vão conseguir convencer. Anda a falar de dissolução desde que o governo tomou posse. E eu sei que já parece aqui um prata-roca a defender o governo, estou longe disso, não voto nele, nunca votei em Costa, nem votaria, não gosto deste governo é incompetente. E tiveste imensas oportunidades, ainda por cima. De quê? De votar no Costa. E tive imensas oportunidades de votar em Costa. Não sou minimamente fã. Agora, há uma coisa que é factual, é que Marcelo está há meses a falar em dissolução. Eles tomaram posse e no dia a seguir há a conversa da dissolução. Marcelo meteu-se completamente na governação. Marcelo meteu-se no pacote mais habitação, em que os tratou quase como se fossem... eu nem sei muito bem, parecia sempre com aquela coisa de eu vou estudar aquilo que estes miúdos fizeram lá na escola, o trabalho, vou ver, e se tiver mais pontos a favor até tem positiva, se tiver mais pontos a coisa é negativa, vou estudar. Isto era uma maneira de tratar o governo, e eu não sou um governo com maioria absoluta, como um bando de incapazes. Eu sei que as pessoas que não gostam do governo vão dizer que era de facto um bando de incapazes. Eu em muitas áreas da governação com certeza concordo que era um bando de incapazes, não em todas, mas que o Presidente não teve uma intervenção total, só um louco pode dizer isso. Eu sei que é o que apoia os pontapés, é loucos. Mas o Presidente também pode exercer a sua influência. Eu ando a tentar aqui... muita gente Pode que nada, disse- abaixo o presidencialismo. Há muita gente que disse que Marcelo não estava a fazer nada durante muito tempo, ia ser muito amigo do governo. Mas esses são aqueles que queriam que o governo fosse dissolvido no dia seguinte, porque as pessoas é a tal polarização, é esta tal ideia de que gostam, como são de uma equipa, querem que o outro vá logo. E isto agora vai ser todos os dias. O próximo governo também vai ter. Eu já acho que o próximo governo vai ter perna curta porque as eleições não vão ser esclarecedoras, é a minha aposta. Mas isto agora vai ser sempre assim. Tomam posse, rua, vão para a rua, desapareçam. E isto está-se a tornar mesmo, de facto, um caso já complicado, e recuperamos a conversa do café, não sei como é que a democracia vai resolver isto. Mas a questão é esta. Tu podes ter... nós tivemos presidentes que optaram pelo magistério da influência, que é uma forma de ver o cargo. Este optou pelo magistério da interferência. Tu podes concordar com isso. Aliás, é a democracia, não é? Foi para isso que se fez o 25 de Abril. Tu podes concordar. Agora, é um facto.
É um facto que ele andou a fazer deste governo gato de sapato, era mais habitação, não sei o quê, vetou, sabendo que iam confirmar no Parlamento e que ele podia ter feito logo a promulgação e podia ter depois, regra a regra, na regulamentação, feito lá as suas oposições. Portanto, ele foi desclassificar o pacote todo. Ele fez oposição ao governo. Mais uma vez, podemos concordar com isto. Mas fez. Portanto, agora quando Lobo Xavier ou qualquer conselheiro vem dizer que isto foi tudo o governo, sendo que o governo é o responsável pelo que faz, quem escolhe, não foi Marcelo que pôs lá, que despediu a outra, a Alessandra Reis por 500 mil euros por WhatsApp, não foi o Marcelo Rebelo de Sousa que escolheu uma data de pessoas envolvidas em problemas judiciais que tiveram 14 ou 15 demissões em pouco tempo. Portanto, como é evidente, essa responsabilidade é do PS. E eu aqui digo PS de propósito para não se pôr tudo na figura sempre do Costa ou do Secretário-Geral para limpar a folha dos outros, neste caso Pedro Nuno Santos, que é também responsável por isto, como é evidente, que era o número 2, não é? Agora tenta limpar-se, como aparece do nada, Salvador Dom Sebastião, mas não, é completamente, tudo o que se passou nos últimos tempos tem também a assinatura... Era o número 2. Do governo sempre foi, nem que seja por via da... Não estou a dizer formalmente em termos protocolares, segundo é que ele se sentava. Mas politicamente claro. Nunca foi o número 2. Oh, pelo amor de Deus. Então, lá, eu sempre dizia uma coisa, antes da geringonça tiveste uma geringonça no PS. Foi Costa, aliado com quem não se dava, que eram os tais jovens turcos, o grupo Sirizo, e aí o líder era Pedro Nuno Santos. Portanto, quando era o número 2, era o número 2 da coligação que havia Costa e Pedro Nuno Santos e todos os outros, que nunca se deu bem. Aquela ideia de que eles todos funcionavam. Certo. Não, aquilo era um acordo de cavalheiros para governar. Mas isto está... O Brilhante Dias foi líder parlamentar. Aquilo era um acordo de cavalheiros para governarem, como fizeram também com a geringonça. Está tão crispado que até Lobo Xavier, que era supostamente muito próximo ou amigo de António Costa, até já não se... Eles são todos amigos até para chegar a estas alturas. Não irritas um com os outros, portanto. Mas Lobo Xavier tenta limpar aqui a face do Presidente, dizendo que, coitadinho, os outros é que fizeram as asneiras todas, ele está aqui, até tem que resolver isto, é o adulto na sala, como agora se diz, e eu não acho nada disso. Eu acho que Marcelo optou pelo magistério da interferência, sobretudo neste segundo mandato, e tem responsabilidade, sim, porque podia ter, dentro de todas as crises, podia ter tido uma relação com o governo, que tiveste no passado, tiveste outras relações assim, Cavaco Soares, tudo isso, mas Marcelo é um presidente que mete o bedelho, que eu acho que, quer dizer, a um nível muitas vezes com pouca estrutura e com pouca explicação e justificação, mas isso já é a minha teoria, até ao dia em que ele for dar um passeio à volta do Palácio em cuecas é que as pessoas vão perceber que não estavam da cabeça. Essa imagem. E vai, agradável. Achas que vai acontecer? Acabará por acontecer. Um dia esquece de vestir a roupa e sai do Palácio. Mas que tipo de cueca? Olha, em pijama, como o ministro vai em pijama aos lados. Não essa teoria de que Marcelo Rebelo de Sousa está maluco agora. Não, sempre foi, está bem, mas isto eu não posso concordar. Está bem, mas tu acabas por virar tantos fortiméis que aquilo ainda agrava mais, não é? E moscatel. Fortiméis. Portanto, sobre esta relação institucional entre ambos, eu só tenho isso a dizer, que a responsabilidade política de todas as escolhas que o governo fez tem que se atribuir aos próprios, disso não tenho nada das dúvidas. Agora, dizer que o Presidente teve só a assistir e agora está a intervir para tentar ajudar, não. Prejudicou, meteu-lhes pedras no caminho, aproveitou todas as crises, meteu-se na questão das infraestruturas exigindo a admissão do Ministro, coisa que eu não achei bem na altura. Se falamos na tal democracia e tudo isso, ou seja, a questão, e para terminar, a questão é muito simples. Houve a situação no Ministério. Sim, senhora, eu estava com quem concordava que a responsabilidade máxima era do Ministro. Disse isso logo na altura. A partir do momento em que a escolha do Governo, ou do Primeiro-Ministro neste caso, é continuar como Ministro e, portanto, não aceitar a admissão, nós só temos uma coisa a fazer, essa foi a tua opção. Vamos embora. Seguimos em frente. Porque depois quem é que vai fazer esse juízo? Quem é que vai fazer essa avaliação? É o tal povo soberano. Certo. Porque parece que Marcelo não esqueceu essa decisão. Mas Marcelo não faz esta escolha. Marcelo é o tal, tem um tiquezinho ali de ditador e ele é que manda. Não sou eu que depois posso dizer, olha... Costa, tu protegeste o outro não sei o que mais, portanto agora vou votar no PSD ou vais levar com o cartão amarelo, ou seja, nas europeias não sei o quê. Ele é que manda, ele gosta de estar sempre na decisão. Gosta de ser o centro das atenções e de mandar. E por isso, mandar acho que não gosta. Gosta de ser o centro das atenções, que é diferente. Alguém que faça, sobretudo aquela malta do futebol que gosta de fazer estas estatísticas, alguém contabiliza as vezes que Marcelo disse nos seus 2 mandatos a palavra dissolução. Com certeza que bate todos os presidentes, mas aos pontos.
E, portanto, se acham normal um presidente andar sempre a falar em dissoluções, eu não acho. E, portanto, Lobo Xavier, quando vem agora dizer o presidente é aqui o referencial disto e Mas daquilo, repara, se estás sempre a falar, vais ser o que disse mais de todas as palavras. Também não é justo. Qualquer palavra... Como ele foi o que falou mais dos presidentes, todos, há mais probabilidade Marcelo foi com mais certeza. dissolução. Se fosse a estatística É uma de boa- qualquer palavra, qualquer uma, câmara, Mesmo gelado. copo, vinho, Sim. tudo, era tudo. Maria, uma relação que começou de uma forma tão amorosa, com fotografias com chuva e guarda-chuvas, eu lembro, acho que foi durante um concerto, já não sei, entre António Costa e Foi em Marcelo Paris. Rebelo de Sousa, em Paris, exatamente, mas foi um concerto ou não? Ou foi Era uma comício, coisa não sei. Uma celebração qualquer. 10 de junho, será? Eram 10 de junho. 10 de junho. E agora termina com estes arrufos, não é coisa para nos deixar a todos um bocadinho tristes. Acontece às Perdemos mulheres. a esperança no amor, não é? Deixamos de acreditar. Esta relação já é tensa há muito tempo e acho que António Costa já se deve ter arrependido, ou não, ainda não sei, de ter apoiado, do PS ter apoiado o Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas presidenciais. Não é a primeira vez que há estas fricções entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, estes dois especificamente, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, e parece-me tudo expectável, porque toda a situação é bastante delicada, tal como dizia o Zé Pedro, a mim também ninguém me tira da cabeça que o Marcelo fez asneira neste processo, e portanto é lógico que há uma tensão. Mas o Zé Pedro Silva meio que não me respondeu à pergunta e eu vou deixar passar, mas achas que António Costa se pode tornar tóxico para a campanha do PS? Acho que António Costa está numa campanha própria de vitimização e atenção, toda a gente sabe que a minha opinião é que há aqui muita coisa por explicar e que este processo é bastante, um bocadinho duvidoso, talvez não bastante, mas tem o seu quê de duvidoso. Portanto, acho que António Costa está na sua campanha própria é vítima do Ministério Público, da Justiça, do Presidente da República, é vítima de toda a gente, enquanto os candidatos à liderança do Partido Socialista estão numa campanha por quem é o melhor herdeiro de uma maioria absoluta que só por si já era tóxica. E sim, esta maioria absoluta sim era tóxica. Teve muitos problemas, não resolveu problemas do país, teve várias questões internas. Não nos vamos esquecer que no início do ano estávamos a discutir a indemnização da Alexandra Reis. Mas a anterior também, desculpa só dizer-te isto. A anterior, que é a maioria absoluta. Esta maioria absoluta é tudo isso que tu dizes, mas a anterior também não foi melhor. Qual anterior? A do A Sócrates? de Geringonça. Isso Mas não isto era foi uma maioria absoluta. Então não era a maioria do Parlamento. Era uma Não, maioria maioria parlamentar, não era uma maioria absoluta. Não era a maioria absoluta de um só partido, era a maioria absoluta da Geringonça. Mas a maioria absoluta tem que ser de um só partido. Por amor de Deus. Pá, a maioria absoluta no sentido em que havia uma maioria relativa e Costa consegue a maioria absoluta como PCP e Bloco de Esquerda. Isto é uma maioria absoluta de três. Mas isso é democracia no geral. Mas eu não estou a dizer que é ditadura. Ou tens uma maioria absoluta de um só partido, ou tens uma maioria absoluta de vários partidos. Eu não estou a dizer que é ditadura. Só estou a dizer que tu estás a dizer que esta. Só estou a dizer que tu dizes que esta. Só estou a dizer que esta maioria absoluta. Só estou a dizer que esta maioria absoluta. Então o Durão Barroso comandava uma maioria absoluta? Como é Toda a gente evidente. comanda uma Ganhou uma maioria absoluta. Como é que o CDS Ganhou ou comandou? comandou uma maioria absoluta, Pronto, com acordo com o pós-eleitoral. Ok. Mas Mas é uma maioria absoluta do Parlamento. havia uma maioria absoluta do O Parlamento. que é que foi a Geringonça, se não uma maioria absoluta do Eu Parlamento? nunca- Um acordo a coisa parlamentar. Não estou a dizer é que... Tu tens razão tecnicamente, no entanto, isso é um disparate do ponto de vista da maneira como a palavra é usada, porque ninguém ninguém chama maioria absoluta ao governo do Barroso nem do Santana, ninguém chama maioria absoluta ao governo do Passos Coelho e ninguém chama maioria Claro, tu absoluta tens uma ideia que Geringonça. tu tens uma ideia que a maioria absoluta é ganha ganha nas partido. Sim, eleições. está bem, está bem. Estás a querer Se vais por aí, Costa também não ganhou as eleições, partido portanto podemos com sempre uma mudar coligação tecnicamente. Sim, pré-eleitoral. não, mas Voltemos. Mas estamos até um discussão que não interessa, porque eu só te disse uma Pois coisa. é, Tu olha, dizes são que esta, pontos tu dizes que esta. Então eu até reformulo. Nem sequer ninguém fala da maioria absoluta da AD, portanto nem sequer pré-eleitoral. Tu Então, estás a querer dar eu até reformulo para se perceber o que é que eu queria dizer. Tu dizes que esta maioria O que tu absoluta querias dizer foi no uma, meu tempo depois de teres falado durante 10 minutos. foi uma desgraça para o país. O que eu digo é que a maioria absoluta parlamentar, de acordo parlamentar, também foi igualmente má para o país. Posso falar? Podes. Responde. Obrigada. A qual pergunta? A tua, a Zé Pedro? Às minhas, que são as que responder. Tu eras se António Costa Sim. Alguém vai ter que responder esta pergunta Mas acabei de ou não sai responder. daqui? Eu estou Acabei de Nós temos responder, almoço António. trocado. Estou prontinho para responder. António Costa está na sua própria campanha. Eu não sei se será necessariamente prejudicial ao Partido Socialista. Acho que isso também depende de como se desenrolar a história desta operação influencer. E acho que o Ministério Público, sem quebrar o segredo de justiça mais uma vez, devia explicar ao país
país o que é que se passa e o que é que aconteceu, porque toda a gente tem muitas dúvidas e isso é importante também para saber qual é o papel de António Costa no meio disto tudo. Se é efetivamente uma vítima da justiça, do Ministério Público, se é uma vítima ou não. Joné, é hoje que vais publicamente criticar Marcelo Rebelo de Sousa ou não? Não. Eu já o fiz. Não, Mais ou menos. fiz várias vezes durante, por exemplo, a crise da demissão de João Galamba. Não, tens mesmo que lhe chamar um nome qualquer. Não, isso nunca vou fazer. Era o que mais faltava. Mas o que eu vou fazer, e já disse que a decisão é errada, como já disse que a decisão de se imiscuir há um chapadão a vir na direção da cara de António Costa com Frederico Pinheiro aqui escrito, vindo do Pedro Nuno Santos, e o Presidente da República foi lá pôr a carinha, foi estúpido. Olha, acabou por dizer. Está feito. Não, mas chamou estúpido. Disse, foi estúpido. Está bem. Basta. É como mandar encomendar, vá. Mas aqui está. E depois, também agora, esta solução é terrível. Esta solução de o Governo fica até às novas eleições, apesar do Primeiro-Ministro se ter demitido porque não sente que está em condições de continuar a ser Primeiro-Ministro enquanto está a ser investigado, é o fim da linha. Mas ele está a ser Primeiro-Ministro, não é? Exato, é o fim da linha, porque isto é, corre o risco de sair aí uma escuta com o Ministério Público, até possa deitar cá para fora meio truncada, mas que seja tão escandalosa que ele tenha que sair no dia, e se isto acontece até à passagem final do orçamento, manda o orçamento todo abaixo, tem que se fazer toda outra vez, e se é tão essencial vai ter que haver mesmo um governo novo do PS, o que é uma estupidez sistémica do tamanho do mundo. Duas, como o Zé Pedro Silva diz, eu também concordo, há uma possibilidade muito grande do país estar ingovernável a 11 de março, não haver possibilidade de formar um governo, o que, tendo em conta os nossos prazos de não poderes dissolver a Assembleia 6 meses a seguir a ela tomar posse, pode querer dizer que só podes ter eleições em dezembro de 2024. Mas há países que dão-se bem com o governo não estar ainda constituído. Qual foi Bélgica e Espanha. Mas por exemplo. José Paiva, mas o problema aqui não é os países darem-se bem ou mal, é que o António Costa, homem que não podia ter estar nem mais um segundo em São Bento porque está a ser investigado, corre o risco de ficar 1 ano e 1 mês no mínimo. Ainda vai acabar o mandato. Ele ainda, repara, mesmo se as eleições forem em dezembro, ainda a formação do governo, ele pode chegar a 2025. Vai na volta ainda estendo o mandato que ele tinha. E acumula Primeiro-Ministro com presidência. Eles são tão amigos que combinaram aqui uma forma de António Costa estar até 2035. Não, vai ultrapassar o Cavaco. Mas é isso, agora imagina que a segunda eleição é inconclusiva outra vez. Pode acontecer, sim. Isso é um cenário que toda a gente já está a falar, não é? É que esta coisa... É preciso ter isto em consideração. Claro que o Presidente da República pode dar posse, como Cavaco Silva deu para escolha, um Primeiro-Ministro que entre em gestão e que seja Primeiro-Ministro durante um bocado, apesar do programa de governo ser chumbado na Assembleia da República. E podemos... Lá está. Isto é perfeito para Marcelo Rebelo de Sousa, não porque ele queira mandar, mas porque ele quer que lhe prestem atenção e quer se sentir importante, que eu acho diferente. Diferente de querer mandar. As coisas são quer ser o centro das atenções e isso significa que quer mandar, não é? Quer fazer ele as escolhas. Não, quer andar ali. Quer ele escolher a habitação, quer ele escolher o Ministro das Infraestruturas, quer ele escolher o próximo governo. Ele quer escolher as coisas, não é? Nesse sentido é que ele dizia que é mandar. Sim, mas uma coisa é mais, ele quer andar ali. E nada melhor do que andar a fazer governos de iniciativa presidencial enquanto essas coisas acontecem, não é? Porque toda a gente diz, a revisão constitucional de 1982 acabou com os governos de iniciativa presidencial. Não. Dificultou-os, mas tu podes fazê-lo na mesma. Será que o Parlamento é com chumba. Mas será que Marcelo Rebelo de Sousa quer ter esse legado de sucessivas eleições num país ingovernável? Está-me a parecer que Marcelo Rebelo de Sousa quer ter um final de mandato que não seja chato. E, eventualmente, garantir aqui uma maneira... Parece-me que a postura de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao Chega neste momento... Ele já disse que não enviava... Que era a tal coisa do... Não quero ter o legado de não sei o quê. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa acha que nos Açores descobriu uma fórmula interessante e, tendo em conta o estudo de caso único, não está muito enganado. Apesar de eu ter sido completamente contra ainda ser a solução dos Açores, porque acho que mesmo esse estudo de caso, revelando o que revela, a incorporação de propostas do Chega pelo PSD, para mim pode ir ao ar, nefasta, Açores, é nefasta para o PSD. Mas mesmo indo ao ar, o que ele identifica bem é um bocadinho como o PRD do IANES,
tu podes usar o Chega como sustento da governação, é muito fácil, porque eles são altamente irresponsáveis, muito fácil de responsabilizar por toda a instabilidade governativa que acontece e fragilizar nas eleições seguintes. Parece-me provável que nas próximas eleições dos Açores, se forem disputadas num clima só a falar de Açores, que o PSD se reforce e que deixe de precisar do Chega para governar, porque isso foi o resultado de depender do Chega. Mas não sabemos se isso pode acontecer. Foi um governo em que o PSD se conseguiu vitimizar, um bocadinho como Cavaco Silva se vitimiza por cair com o seu governo minoritário em 87. Acho que é isso que ele identifica. Acho que é isso que ele quer tentar fazer. Se resulta ou não, não sei. Nós acho que ainda vamos falar de Espanha. No caso, o caso espanhol é revelador disso, das dissoluções constantes como maneira de julgar com quem é a vítima e quem é que é o culpado, e isto para chegar à tua pergunta de se o António Costa é um ativo tóxico. Cáustico, pronto, pode ser um novo termo. É um ativo tóxico do ponto de vista eleitoral para o Partido Socialista. Acho que esta coisa de correr em duas linhas é o ideal para o PS, que é não se divorciar excessivamente do legado, mas ao mesmo tempo estar separado o suficiente para estar a fazer uma coisa que é, e já resultou connosco, não é? Ninguém está a falar, quando falamos de António Costa, quando o Zé Pedro está a falar de António Costa, não está a dizer que ele foi um idiota por escolher o assessor económico do José Sócrates para chefe de gabinete, ou que não devia ter dito que o melhor amigo era o melhor amigo, porque assim está basicamente a fazer uma campanha de relações públicas para um lobista, não é? Se eu for primeiro-ministro e disser, olhem, sabem quem é meu amigo, este lobista, é? Só para, não é? Irem ali, pronto, portanto, se... A ideia é que António Costa e PS corram em duas pistas diferentes. Se António Costa anda nesta pista a afastar a atenção do caso nos erros dele e a aproximá-lo da atenção do caso nos erros do Presidente da República e do Ministério Público, esta história, como vai ficar, é mais um spin brilhante de uma pessoa incapaz de governar, mas extraordinária a enganar, é que a culpa não foi dele, ele não fez nada de mal, foi uma vítima e, portanto, tudo ok com votar neste PS, que também é um bocadinho diferente, portanto, também boa, não é? Não é totalmente a mesma coisa. Eu tive dignidade e eu demiti-me, não interessa se foi por causa dos meus erros, não é? Porque, entretanto, cometeram tantos erros por cima de mim, que eu já os aproveitei a todos, e assim, duas pistas, nenhum é um ativo. Mas achas que, assim, com esse spin, as pessoas podem ter um voto informado? Eu sou um bocadinho contra o conceito do que é o voto informado ou não é, porque lá está, em política tudo pode ser um voto informado, a pessoa decide o que é que quer que conte. Agora, acho que nós vamos ter um eleitorado mais do que informado, vamos ter um eleitorado que podemos estar a querer polarizar, e estamos a querer polarizar porque de um lado queremos vender de Pedro Nuno um radical que ele não é, e do outro lado, e esta é a primeira vez que eu vou ensaiar esta teoria, queremos vender do Montenegro e da equipa dele uns incompetentes totais que podem não vir a ser. Ou seja, as expectativas, ao estarem baixas para os dois, tornam o terreno eleitoral mais ou menos incerto. E as pessoas, de facto, neste momento têm péssima ideia do Luís Montenegro. E eu nunca contribuí noutro sentido. Mas ele pode vir a ser capaz... parar. Pode vir a ser capaz de formar uma equipa e de superar umas expectativas que são tão baixas que podem servir. Mas isso também não tenho dúvidas nenhumas sobre certo. Ok, pode ser uma teoria. E ainda assim em partidos como o PSD, que mal ou bem a classe política vai se deteriorando. Eu acho que já contrataram o Feijó. A classe política vai se deteriorando, mas que não é essa capacidade. Já estou arrumado e queimado e não vou em princípio, muito a não ser que alguma coisa de extraordinário aconteça, votar no PSD, mas ainda há a hipótese deste podcast e videocast ou programa criar um partido e ser necessário toda a ajuda. Não sei quais são os prazos, mas continuas com essa ideia? Sim. Okay. Não vamos a essa ideia, e se temos ainda um bocadinho de tempo, vamos à Espanha, porque o Joné já tinha dito, o novo executivo espanhol, liderado pelo Pedro Sánchez, tomou posse, portanto, esta terça-feira, 22 ministros recebidos pelo rei de Espanha, há mais mulheres do que homens, e 5 pastas vão para a frente de esquerda radical, Somar. É Somar? É Somar. Mas é Pedro Silva, imagino que estejas... Somar é um hotel em Marbella. Olha, também a Espanha. Contentíssimo porque a Espanha tem finalmente um governo, ou não?
Contentíssimo. Não, e até porque a solução encontrada é do meu agrado totalmente. Sempre foi. Como de bom centrista que és. Ora bem, não. Péssimo, terrível tudo, não sei por onde é que hei de começar. Vou começar por um ponto de vista bastante polémico, que é aqueles que a gente mais gosta, não é? Que a gente gosta de molho e sangue. Para fechar É que só agora é que eu reparei que eu estou aqui um bocadinho escancarado. Estou um bocadinho escancarado. Não, eu trato disso aqui. Vai, eu vejo isso. Não, mas eu já aprendi a fechar, a pôr as casinhas nos botões. Não se nota. Mas para dizer, vou ser polémico porquê? Porque eu continuo a achar, eu sei que vou até à nossa geringonça, porque isto não deixa de ser uma geringonça, apesar de eu considerar esta com muitos mais defeitos e ameaças e riscos e coisas e oportunidades, as coisas todas, como se estivéssemos aqui só me falta o PowerPoint. Mas a partir de uma certa altura... Análise SWOT de geringonça. Exatamente. Análise SWOT, é isso mesmo. A partir de uma certa altura começa-se aqui a dizer em Portugal: ainda estás a falar disso e do acordo parlamentar, deixa-te, isso já passou, isso é o Parlamento e não sei o quê. Não. E como se fez o 25 de Abril, e o 25 de Abril abriu imensas portas e podemos fazer aquilo que nós queremos, que abriu. Eu continuo a achar isto uma coisa que eu sei, e vou dizer, portanto, e acho engraçado Feijó ter falado da questão portuguesa. Há uma coisa que eu vou dizer, isto para mim são, sem sombra de dúvidas, golpes parlamentares. São golpes. Por uma razão muito simples. Forças, como aconteceu com António Costa, que para governar à força depois de perder umas eleições, e em que aquilo que seria natural era tentar chegar a acordo, coisa que nem sequer admitiu essa hipótese, que é para mim o mais grave. Porque uma pessoa sentar-se à mesa e não chegar a acordo, isso o outro é teimoso, mas fingiram uma reunião, portanto, nem sequer quis falar, para apoiar um governo do PSD. Ou neste caso PSD-CDS, porque eles foram coligados para a eleitoral. E depois vai-se unir com um papel que nunca ninguém viu e com partidos que defendem coisas que são antagónicas. Isto é um golpe. E eu vou sempre dizer, não venham com aquela história de isso é o Parlamento só, olha como a Constituição. A Constituição é um documento que nós usamos quando queremos. Golpe é um bocado grave, não é? Golpe. Não pode ser golpada. Golpada então. Mas isto estás a falar com os partidos à esquerda ou os partidos independentistas? Porque eu estou a falar agora o Pedro andou aí por vários partidos. Eu estou a falar já da questão de Portugal. Portanto, isto para dizer que continuo a achar e continuo a defender, digam o que disserem, no exercício dos meus direitos e neste caso de expressão, que o que se passou em Portugal foi uma golpada parlamentar. E, portanto, documentos que nós não vimos, eu não sei quais é que eram as linhas vermelhas, fizeram um acordo e governou. E repara, quem escolheu quem governou, porque quando há uma coligação até governam todos, que é o caso que estamos agora também a analisar, em que entram várias forças para um governo. Só entraram dois, Sim, não entraram todos. Sim, também era o que faltava em alguns casos. Mas no caso português ainda é pior. Porque governou o partido sozinho que perdeu as eleições, porque dois que ainda perderam mais as eleições disseram não, mas eu aprovo os orçamentos e o governo no Parlamento. Portanto, isto é, para mim, escabroso. É uma aberração. Não ultrapassou os geringonças. Não ultrapassei, não ultrapasso. Aquilo foi um golpe. Has de morrer. O último pensamento. E o que aconteceu em Espanha é mais grave para ti do que aconteceu com a nossa geringonça? Só de um ponto de vista, que é das forças que fazem, que dão aso ao mesmo golpe, à mesma golpada. Do ponto de vista dessas forças, apesar de... Golpe é uma coisa com uma gravidade histórica, que uma golpada não é. Uma golpada é um golpe de asa parlamentar que defrauda as expectativas dos eleitores. Um golpe é mandar abaixo um governo. Lá está. Eu acho que usou-se nas últimas semanas a lógica de golpe de Estado com muita leviandade. Mas tu repara, em Portugal. Em Portugal, aqui... Da Wish é diferente só aqui, golpe de Estado. Calma, mas em Espanha também. Séria, um golpe de Estado da Wish é... Mas golpe de Estado não é isto. Mas When you are obviamente o golpe de Estado não é isto. Sobretudo um golpe de Estado, agora um golpe parlamentar é isto. O golpe já se percebeu. Golpada então em Espanha, mas só percebeu então do que é que mais te aflige nesta constituição de governo. Não, para te dizer que logo o ponto de partida para mim está logo errado. Ou seja, eu só depois de passar esta questão para mim já seria um princípio. Já não passava daqui. Pronto. Passando, uma pessoa vai ao segundo ponto da questão, que é quem é que então dá esse apoio? Quem é que põe o partido que perde as eleições a governar? Mas em Espanha há a questão de
forças dessas da maioria, que não seriam suficientes, embora não fossem suficientes, fazem parte do governo. Para mim, Portugal foi mais grave porque nem sequer estavam no governo. Nem sequer foram, e por isso agora se permitem dizer isto que o Costa fez foi tudo errado. Quando, obviamente, foram esses partidos que permitiram Costa. Senão não tínhamos tido Costa. E, portanto, Espanha tem a gravidade. Depois, segunda, de facto, das forças que apoiam, em que há forças que são absolutamente radicais, que apoiam o terrorismo, eu não tenho a menor dúvidas, que põem em causa a unidade de Espanha, que são inconstitucionais. Isso, não vale a pena estar a repetir o que já toda a gente disse, e sobretudo quem é entendido em Espanha e, portanto, e subscreve em pleno, mas, portanto, não posso concordar com nada, e só posso desejar uma coisa, só posso desejar que, como suspeito, que a coisa não vai correr bem, porque quando se lida com pessoas cujos princípios e os valores são duvidosos, para não dizer outra coisa, é fácil das coisas não correrem bem. Mesmo quando são todos de farinha do mesmo saco. É muito fácil as coisas não correrem bem. Não correndo bem, e oxalá isso ocorra, ele que tenham eleições, porque eu acho que nas eleições, espero eu, que o eleitorado espanhol deu uma resposta aí sim clara que não deu, e por isso é que estamos neste problema. Mas acho que nas próximas eleições, sobretudo se forem próximas, acho que o resultado vai ser muito diferente. Maria, partindo do ponto de Zé Pedro Silva, achas que os espanhóis podem confiar num primeiro-ministro que chegou até a dizer que não fazia pactos ou acordos com os independentistas e acabou, de certa forma, a fazer? Só para dar um exemplo. Acho que pode confiar tanto quanto poderia confiar na outra solução governativa. Não vejo nada de fantástico em Espanha, além de, efetivamente, Pedro Sánchez ter negociado com a esquerda um acordo que inclui valorização dos salários, redução do horário laboral, o direito à habitação, ou avanços, defesa do direito à habitação e a transição climática, e esses parecem pontos positivos neste acordo. De resto, os acordos que Pedro Sánchez fez com os nacionalistas, já a direita os tinha feito antes, a Aznar também os fez, portanto, acho que é uma reprodução e uma forma de segurar governos em Espanha. É assim, é isso. Está certíssimo, é impressionante. E que condescendente, está certíssimo, é impressionante. Uau, Johnny, olha, surpreendeu-nos. Aznar, esta foi muito bem puxada, Roda e Pujol, assim. Viste? Impecável. Hoje estou inspiradíssimo. Em que é que Roda e Pujol é diferente de Carlos Puigdemont? Perguntas tu e perguntas Digimon. E o que é que eu tenho mais para dizer sobre este assunto? Mas isso só por se fazer não quer dizer que esteja certo. Feijó foi convidado a formar governo, não conseguiu. Pedro Sánchez conseguiu. E o voto das pessoas é merda. O voto das pessoas foi nestes partidos. Foi nestes, pois claro. Zé, se o PP e o Vox tivessem tido maioria de votação, que era o que eles queriam, isto não teria acontecido. Isto acontece porque a maioria dos eleitores espanhóis não votaram no PP e no Vox. Não. Lamento. Não, isso é o vosso entendimento. Isto é um facto mesmo. Este já é um facto. Este é mesmo um facto. Não há como dar a volta a isto. Houve menos pessoas a votar no PP e no Vox do que em todos os outros partidos. Certo, isso no Parlamento, mas há um partido que ganha as eleições, portanto há uma maioria que vota num partido e depois quem escolhe... Tu quando votas não estás a votar para o Primeiro-Ministro, estás a votar para os teus representantes. Olha, quase vai o da Ermelinda de Freitas. Há uns dias, à segunda, terça e quarta é isso, à quinta e sexta quando não interessa já não é isso. É que esse é que é o ponto do Parlamento. Quantas vezes, olha, ainda agora tens este exemplo que é a figura de António Costa, é que tinha a maioria absoluta e o Parlamento não interessa para nada, portanto foi dissolvido. Neste país o Parlamento existe mas a certos concessão dias. é sempre para pessoas de direita, já pensaste? A concessão presidencialista é sempre para pessoas de direita. São as pessoas de direita que fazem essa interpretação, que é normal, tem a ver com a relação com a autoridade. Uma maioria absoluta é teres uma maioria de representantes de um partido. Quando eu digo que o povo... Mas tu nunca votas para o governo, tu não estás a eleger um governo, tu estás a eleger os teus representantes. Não é preciso ensinar o Pai Nosso ao vigarista, não tem nada a ver com isso. A questão não é essa. A questão é que há um partido que tem uma maioria que não é absoluta, que é uma maioria que é relativa. E o que acontece é que nestas geringonças que se andam a fazer, quem vai escolher quem governa são partidos que tiveram 3 e 4%. A quantos deputados é que o PP está da maioria absoluta? Qual PS? O PP. Está a quantos deputados da maioria absoluta? Não sei, 30, 40?
Só teve 170. Não, é não. 170. Eles tiveram 140. Eles têm o apoio de 179. 179. Sim, são A 30. maioria é 177. É fazer as contas como dizer o outro. Mas a questão é essa. A questão é que há vencedores e há vencidos. E depois e o que acontece é que a sede de poder. Essa é uma destas- lógica completamente. Parece Essa é uma que lógica estamos a da jogar à batata. bola, Zé. Eu não acho que eleições sejam um jogo de futebol. Querem- Um ganho e outro perde. Não, é Não, assim querem que governar funciona. à força. Querem governar à força e a todo o custo. Mas qual governar E isso à força? fica aqui dito. Feijó foi convidado pelo rei a formar governo. O governo chumbou. Não conseguiu. Não conseguiu formar governo. Querem A seguir foi Sanches convidado a formar governo. Querem governar à Sanches força toda. conseguiu E isso formar vai um dar governo. merda. Pá, desculpa. Eu nem percebo. Posso? A opção inicial foi o Feijó formar um governo, coisa que não conseguiu. Não há um governar à força, não há Sabes um golpe. que o Sanches também não conseguiu ganhar as eleições, ou isso não te passou pela cabeça? Repara uma coisa, e por isso é Eu que eu não digo que estou são a falar golpes. das eleições, estou a falar de formar governos, Zé. Tu dizes assim. Estão a discutir a mesma coisa há Tu pe- 10 não, tu- minutos. Pois é, Podem sim, só- mas tu isso pegas em feijão, tu tem pegas em- tem sido este Pronto, já programa me hoje. calei. Então, ok. Diga lá, Segue. diga lá, Não, diga lá. tá vá, segue. Mas concluam então. Não, segue. Podem estar 10 minutos a falar da mesma coisa. Não, era 20. Conclui. Quem é que Nada. ganhou? Não, foi ele que ganhou. Não, foi ele que Não, ganhou. é que isto, não, para Maria Esquerda é uma coisa que é. O Feijó não conseguiu formar governo. E eu digo assim, e o Sanches não ganhou as A parte eleições. do falsete na minha voz, dispensamos. Não, a falsete também tenho eu. Aliás, eu é que o fiz. Repara uma coisa. Tu dizes que o Feijó não conseguiu formar governo. E eu digo que o Pedro Sanches nem ganhou as eleições. E governa. E governa porquê? Porque há quem esteja disponível para vender a mãe, para fazer tudo, porque troca aqui ele, troca o outro, põe à esquerda. E o que eu te estou a dizer é que, portanto, não digas com tanta segurança que o Feijó não conseguiu sequer, e não vou fazer falsetes, não conseguiu sequer Mas não conseguiu. formar governo, porque o Sanches nem ganhou as eleições. Pronto. Muito bem. Já ouvimos. Joné, então vamos tentar perceber afinal se esta é a solução que interessa mais a Espanha ou não. Ou se achas que daqui a pouco tempo vamos para eleições em Espanha, como pode acontecer em Portugal. Pôr a minha pequena colherada no assunto de se ganha, se não ganha, que acho que é um assunto relevante para a legitimidade política. Passou-se nas eleições espanholas uma eleição em que dois partidos do mesmo governo e a prometerem continuar a estar no mesmo governo concorreram separados. Se esses dois partidos forem somados, têm mais deputados, bastante mais deputados que o PP. O Sumar e o PSOE candidataram-se separados a prometer que se iam juntar. Portanto, o ganhar as eleições neste contexto é um bocadinho relativo. Ficou em primeiro, tendo em conta que os outros estavam partidos em 2/3 para um lado, 1/3 para o outro. Isso é um ganho. Mas a coligação que governa neste momento não é essa que estás a dizer. A coligação que está no governo é PSOE e Sumar, que foi o que eles prometeram, tinham o apoio parlamentar destes partidos e a abstenção de dois deles que agora tinham que votar a favor. Certo. Mas já se estavam a abster. Não, a abstenção de 2 dos 3 que já estavam, que agora tinham que votar a favor, mais um que votava contra. Assim é que é. Estes partidos independentistas, de facto, eu sou um gajo contra nacionalismos, portanto, o querer fazer mais países, para mim é sempre um disparate, seja que país for. Sou contra países, não gosto de países. Eu até sou iberista. Era terraplanar. Não, para mim... uma grande nação Para mim era isso, mas enquanto não der uma federação europeia, portanto, todas as pessoas que estejam a tentar partir as coisas, para mim não me interessam por aí além, como devem calcular. No entanto, há pessoas em Espanha a que isto interessa. Isto é, aliás, o tema fundamental aqui. Não é nem esquerda, nem direita, nem vender a mãe, nem não vender a mãe. É que o PP e o Vox, que é um subproduto do PP, têm uma visão para as autonomias altamente repressiva. E responderam ao referendo da Catalunha com repressão judicial. Em vez de irem pela política, em vez de tentarem ganhar nas urnas, procuraram a repressão judicial. Isso para mim não é forma de responder a um problema que não é judicial, é político. Há um problema político com o facto de 48% dos catalães consistentemente votarem em partidos que não querem pertencer à Espanha. Porque o que é que isso faz? Com que eles estejam sempre no governo da Catalunha, apesar de eventualmente não representarem a maioria, sendo que também há indefinição, porque o Catalunha em Comum tem uma posição mais ou menos neutra em relação ao independentismo, portanto nunca se sabe se são mais de 50%, se são menos. Isto é um problema político. Querer resolvê-lo judicialmente é um erro para mim. Um erro que o Pedro Sanches, é um erro para mim, que não era um erro para mim em 2018. Um erro que o Pedro Sanches procurou corrigir e que eu disse que era um erro gigantesco em 2018. Tu disseste, mas não é um erro.
Eu achei um erro gigantesco o que o Pedro Sánchez fez. A Constituição é uma coisa jurídica ou política, no teu entendimento? É que eu já não consigo perceber quais é que são os termos. A Constituição é o quê? A Constituição... É uma questão política ou jurídica? Não me interessa a Constituição no tema. Não me interessa o judicial, a batalha judicial no tema. Interessa-me a política. Porque o problema não é a Constituição proíbe sempre independentismo, não é normal. Claro. É suposto. Óbvio. Agora, se tens um problema de independentismo, tens que combatê-lo politicamente, não judicialmente, senão estás só a proibir. Tens um problema democrático de independentismo. Há partidos democráticos e independentistas que têm uma votação muito grande. Vais resolvê-lo no campo da política. Se o resolves no campo da justiça, vai dar disparate. Isto é uma posição que eu mudei. Porquê? Porque quando tu fizeste a luta no terreno da justiça, passaste para o terreno do político, estes gajos vitimizaram-se e criaram um governo de guerrilha na Catalunha, no fundo. E quando o Pedro Sánchez entra, amainou de tal forma essa tensão, baixou de tal forma a polarização na Catalunha, que ele neste momento ganhou a Catalunha nas eleições, a Catalunha e o País Basco. Isso para mim é um feito político de despolarização do tema dos nacionalismos. E portanto esta solução faz sentido? Esta solução para mim faz sentido porque estas pessoas são fanáticas dos nacionalismos tanto basco como catalão, e quando os fanáticos são obrigados ao compromisso, isso é uma coisa que infelizmente toda a nossa imprensa parece estar no bolso do PP. Por alguma razão todas as pessoas que comentam a política espanhola em Portugal acham que o PP é que tem razão. Ora, os espanhóis discordam porque não deram uma maioria absoluta ao PP quando tinham tudo para dar. Não sabiam disto. Pedro Sánchez mentiu. É que tu fazes a história toda e o Feijó com os dados que te interessam. E o Feijó não mentiu? Nestes aspectos, não. O Feijó mentiu, sim. O Feijó disse que não ia falar com o Vox. E no dia a seguir às eleições já estava a falar com o Vox. Mas tu dizes que o Feijó mentiu, e essa mentira do Feijó, para os espanhóis, já foi sondado milhares de vezes desde julho até agora, a mentira do Feijó, que não ia falar com o Vox e depois fala, é mais grave para os espanhóis que a mentira do Pedro Sánchez de que não ia falar com o Bill. Eu não sei o que é que não deixam de ser as duas mentiras. Não deixam de ser as duas mentiras. Para os espanhóis que avaliam politicamente, é mais grave uma do que outra. Tu acabaste de falar em nome dos espanhóis que cá em Portugal toda a gente diz mal de um, como se os espanhóis não entendessem que não tinham sido enganados. Ora, eu em 40 milhões de pessoas que acabaram de assistir a Pedro Sánchez disse que jamais faria coligações com quem acabou por fazer. Se me dizes que eles estão todos tranquilos a dizer nós sabíamos que era isto que ia acontecer. Não, o que eu acho é que tu estás a querer vender, as pessoas que estão a querer vender esta teoria, vendem uma teoria de unanimidade em Espanha em relação a isto, mas as coisas têm graus. E na era da polarização, ninguém quer saber da porcaria dos graus. Mas para os espanhóis, há um grau de... A maioria dos espanhóis, se calhar, discorda da solução que o Pedro Sánchez encontrou, mas discorda ainda mais do Vox na governação. E se isso acontecer... Epá, isso é especulação completamente pura. Não é especulação, há sondagens a baixo. Mas só para fechar isto, porque é que isto interessa? Porque se isto é verdade, prova uma coisa, que é que não é o Pedro Sánchez que vai vender a mãe para formar governo. É o PP e o Vox e a existência do Vox que tornam um penalti para a direita, que eram as eleições de julho, num falhanço descomunal. Uma derrota claríssima do Pedro Sánchez anunciada, torna-se num empate em que ele consegue sacar uma vitória. Tu estavas certo. Tu bem dizias que o Sánchez ia aguentar e aguentou-se. Ele é capaz de aguentar porque ele é um negociador, é um bom negociador, tem esta capacidade de... Eu concordo com a coisa do vender a mãe, no sentido de o gajo dobra-se bem, sempre dobrou-se para... Dobrar bem, dobro o meu. Peço desculpa, não. O gajo dobra-se. O gajo é dos grandes sobreviventes políticos da Europa. Já foi quando perdeu o partido e voltou a ganhar, já foi quando se tornou primeiro-ministro em 2018, quando ninguém estava à espera. Quando vale tudo é fácil. Tu, quando tens princípios e valores, é que é muito mais difícil sobreviver a certas coisas. Mas quando o gajo não tem qualquer princípios nem valores, ele sobreviverá sempre. Vale tudo. Eu não estou interessado nem nos moralismos, nem nos judicialismos da questão. Estou interessado na questão política. Na questão política, o homem propôs uma solução em 2018, eu vou governar com o apoio de independentistas, e a solução teve sucesso na medida em que baixou a tensão entre independentistas e Madrid. Isso acho que é um legado positivo do homem. Se ele o fez porque queria que a mãe dele ficasse contente com ele ser primeiro-ministro, porque lhe dá tesão ele ser primeiro-ministro, se o que quer que seja, não me interessa para o caso. Interessa-me que ele fez uma coisa que resulta bem.
Percebes? Resulta bem. Resulta bem, vamos ver se continua a resultar bem. Melhor do que sondagens, tu tens nos próximos tempos Espanha dar-te-á ou não razão. Sim, Eu acho que a coisa vai acontecer. vai haver eleições europeias. Então, veremos se tens razão nessa ideia de que Sánchez, afinal, é um pacificador que está a unir a Espanha e nós é que não percebemos que ele está a unir a Espanha. Vamos ver. Agora, não, vamos se ver. pode pôr o Sánchez no vácuo. Eu não concordo não se pode minimamente com isso. Não se Vamos pode ver. pôr o Sánchez no vácuo. O PP é um partido radical anti-autonomias que polarizou de tal forma todas as pessoas que são bascas e catalãs e galegas e o que seja, que mesmo que sejam de direita, como o PNV e o Juntos, votam num governo de esquerda, de centro-esquerda com a esquerda radical, porque preferem isso à porcaria do PP. Porque valores mais altos se levantam para eles são outras questões. E isto devia fazer as pessoas questionar o quão radical é o PP e se dá jeito estarmos sempre com esta equiparação do PSD ao PP e o PP é um partido moderado. Não, o PP é um subproduto do franquismo e é considerado radical por imensos espanhóis. Não é a mesma coisa. Muito bem, nós prometemos dobrar este programa em espanhol e enviá-lo para a Espanha, porque foi muito mais quente falar sobre Espanha do que sobre Portugal, mas antes de irmos embora vamos ainda mandar as pessoas para um sítio. Vai, mas é pró. Então, Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas um concerto e um podcast. Dino Santiago atua no Teatro Tivoli na sexta-feira. Eu penso que ainda haja bilhetes. Esqueci As de pessoas vão confirmar, ver. mas é capaz de Isto, haver. eu realmente também acho que estamos Eu pelo sempre a menos fazer comprei os tudo meus há pelas 2 pessoas. semanas e havia. E vou mandar as pessoas ouvir o podcast Violeta da TSF, do Filipe Santa Bárbara, com uma banda sonora original de Margarida Adão, que conta a história de uma mulher trans, que é uma história difícil e em que tudo corre mal, mas acho importante ser ouvida. Ai, bati no microfone. Acho importante ser ouvida e o podcast está bastante bom e, portanto, recomendo. Muito bem, eu esta semana vou mandar as pessoas. Eu trouxe um livro, vou fazer aqui um momento Marcelo, não sei se dá para ver, vou pôr aqui à minha frente. O livro chama-se Os 100 Melhores Planos do Cinema, 100 autores, 100 planos. É aqueles filmes aqueles livros, aliás, que muitas vezes as pessoas têm na prateleira só para dizer que, tipo, best Coffee 100 Table Book. movies of the... Sim, mas só que este é em português, é escrito pelo Nelson Arujo, que é um professor, eu tenho que recorrer aqui à minha... cábula, já vou ver, mas ele, exato, Escola Superior Artística do Porto, portanto é professor no Porto de cinema, ele já escreveu muitos livros sobre cinema. Este tem bonecos, não são bonecos, mas são planos de vários filmes, tem filmes europeus, filmes americanos, tem filmes portugueses e foram convidados, eu acho que está aqui, exato, elenco de autores são vários e portanto cada pessoa foi convidada a falar sobre um plano e muitas vezes eu sei que pode parecer que os livros sobre cinema académicos podem ser um bocadinho chatos. Não! Mas eu acho que neste caso já estive aqui um bocadinho a folhear. Eu até gostei da descrição do Nelson Arujo, que diz que é um livro que se pode saborear como se quiser, pode-se abrir numa página qualquer e seguir, portanto não tem princípio, meio e fim, mas podemos escolher começar pelo início, É um pelo livro meio de ou pelo contos. fim. É, exatamente, sim. Mas com planos, que de facto são uma das coisas mais bonitas de qualquer filme, são aqueles planos que nos ficam na memória durante muito tempo e por isso recomendo. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Alguém tivemos votantes na sondagem da semana passada de quem é que é mais divertido, quem é que tem mais graça? Se é João Maria Jonas. Eu nem sequer sei se essa sondagem foi feita sem ser na tua cabeça. Eu lancei o desafio, não sei se... não se Mas prometemos Ninguém quis saber. fazer essa sondagem. O João Maria Jonas controla as no próximo sondagens, eu não acho episódio. credível. Isto Não acho credível qualquer se sondagem. vocês voltarem no próximo episódio, João Maria vocês Jonas tem estão... muitos Dados são amigos. manipuláveis. Tem muitos amigos. Vocês hoje estavam muito E chateados olha, com abri os logo outros. no Hitchcock. Vês? Zé Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, vou mandar as pessoas a um livro, mas se eu soubesse também tinha trazido. Eu Pois. pensava que tínhamos Epá, que eu avisar acho que é antes mais e não sei o quê. bonito. Não, fica muito mais bonito. É do improviso, devo ter chateado muito a nossa equipa da Regi, mas Pois, peço deve desculpa. fazer o zoom e tudo isso, por isso é que eu apoio a isso. Mas é o livro de Eduardo Barroso, um médico muito simpático, é Coração ao Pé da Boca. O livro chama-se Coração ao Pé da Boca, porque são as memórias dele enquanto cirurgião, e eu gosto muito de Eduardo Barroso, porque é uma pessoa com muita graça, é um médico, deixa-me acabar, é um médico daqueles que nós gostamos, fuma, bebe, come pudim, e faz essas coisas. Essas três coisas ao mesmo tempo, por que ordem? Não é daqueles que agora Como é um podia. médico. Fuma, bebe e come pudim. Exato. Só há pudim nos hospitais para quem Exato, verdade. e não deve fazer caminhadas e é recordista de transplantes, portanto é um médico excepcional. Portanto, Foste ao livro com o professor Marcelo?
Não. Foi o lançamento do livro que foi uma. Não, olha, nem Eles sabia. são muito amigos. Soube do livro depois, vê tu bem. Nem sabia que tinha sido essa Foi apresentação. durante a crise. Aquela onde foi no Palácio Galvez ou qualquer coisa, já estou a perceber. Não, olha, não fui. Não fui, mas gosto muito dele e ainda por cima, enfim, é do Sporting. É um sportingista louco. Logo isso também é um bom currículo. E portanto, e outra coisa, 1 e 2 de dezembro, para não ser o Johnny a fazê-lo, é o Banco Alimentar contra a Fome. Vai haver mais uma campanha. Olha. E pronto, nem te lembravas, estás a ver? Ia ser para a semana, mas. Porque, não é? Agora ainda falta. Throwback. Começa quando? 1 e 2 de dezembro, mas para a semana voltamos a lembrar. Fazemos um kind reminder. Muito bem, só voltar a dizer que, exato, o Nelson Araújo é diretor de licenciatura de Cinema e Audiovisual na Escola Superior Artística do Porto. Joné, vais mandar as pessoas ontem. Então, amanhã vou a Évora às 11h45 falar na Universidade de Évora sobre populismos Manda beijinhos com a o mim. professor da Universidade de Évora e pronto, e podem ir lá se estiverem em Évora. Se não tiverem, também podem ir. Se não tiverem, também podem Vou tirar ir. a minha mãe para ir. É permitido. Vai. E depois, o que é que eu tenho? Dia 28 de novembro vai ser a primeira grande conferência deste novo mandato da Plataforma para o Crescimento Sustentável, de que eu sou secretário-geral, que é sobre o antropocénico, ou seja, a influência do homem nas alterações climáticas e como é que isso se pode combater, como é que afeta todos os setores da sociedade. Vai ter representantes da indústria, academia, uma coisa mais assim prática, e depois também da política e da comunicação para como é que isto depois se vende ao público. E é na reitoria da Universidade de Lisboa durante toda a manhã, Quando? do dia 28 de novembro. É de Borla? É de Borla, mas é preciso inscrição no site da Plataforma para o Crescimento Isso é Sustentável. mais complicado. Mas é só para saber quantas pessoas é que eu Está conto. completamente de borla. Não, o pois. Zé não entrega os seus O meu dados a trabalho tem qualquer um. tempo, não. Só para saber com quantas pessoas é que eu conto para o coffee break, para ver quantas bolachinhas é que compro. para Quanto dar é que às pagas? pessoas. Mas que tipo de irmos. bolachinhas? Não sei, ainda não escolhi. Podemos escolher? Quanto é que pagas para nós irmos? Queres ir comigo comprar? Sim. Ahm, Não que tu só vais só me queres pelo carro. O que é que ofereces para nós irmos? Ou não queres que nós vamos? Pode não querer. eu quero que vão, mas eu não vos quero subornar. Eu quero que vão porque são meus amigos e gostam de mim. É, Ok, mas o que é que nos dás em Debatível. troca? Pronto. E depois, nesse dia, ainda estou a contar ir à tarde à apresentação do livro do Paulo Rangel na Universidade Católica Achei que ias à Portuguesa. Assembleia Municipal. dentro dessas nesse dia vais fazer alguma coisa divertida? Olha, estão-se a rir lá dentro. Desculpa, vá, fui mauzinho. Vocês também foram maus hoje, vá. Diz lá, Jânia. É só isto, já acabou. Está bem. Pronto, olha, então vamos embora. Eu estava a dizer que foram maus. Vocês discutiram muito, eu acho saudável, mas às vezes não é preciso Então e quê? reliarem-se tanto, depois cresce os nervos e isso faz mal à pele. Cresce os nervos. Crescem na pele. Cresce com os pudim. Está feito mais um dia de reflexão. Nós voltamos para a semana, quarta-feira, às 6 horas aqui no MyGeek, YouTube e essas coisas todas. Adeusinho, saudinha da boa e pronto. Tchau. 1, 2, 3 Adeus. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado